Eu tenho uma informação no Corinthians que até estava segurando um pouco para falar sobre o Loz, né? Tem uma parte da diretoria do Corinthians que acredita que, apesar do Loz falar que ele vai ficar, provavelmente ele, nos próximos dias aí, ele pediria para sair. Eu até acho complicada essa situação, cara. Eu não me vejo, por exemplo, treinar um time e no dia seguinte tá catando bola. É uma coisa meio impensada, né? Você, tipo, não consegue... Eu não conseguiria discernir isso. Aí eu acho que vocês veem essa presença do Loz importante, porque pelo que a gente sabe, né, acho que o Jair já falou que o Loz não vai acompanhar ele em jogos fora de São Paulo, né? Ele já não tá indo, né? Você acha que essa presença do Loz é importante para continuar uma preparação de um técnico aí para o futuro? Ou você acha que essa presença do Loz lá está complicando mais, vai ser mais complicado, pode dar algum problema entre ele e o Jair ou não? Pode falar, David. Pode. A questão é problema interno? Entendi? A questão é problema interno, os dois não estão se batendo, é isso? Não tem problema. Tipo, ele falou que ia Certo. ficar, o Jair falou que não tem problema de ficar, só que tem uma parcela da diretoria do Corinthians que acreditava que ele ia pedir para sair, não pediu, mas que continua acreditando que ele vai pedir para sair. Se ele pedir para sair agora é um erro, porque sai por baixo, né? Uma coisa é o Milton Cruz, por exemplo, lá no São Paulo, que toda vez que o bicho pegava lá, chama o Milton Cruz e o Milton Cruz dava jeito, né? Então toda vez queriam efetivar e ele não queria. Aí depois ele saiu e virou realmente treinador, mas saiu por cima. Agora o Loss, se sair do time, querer seguir a carreira de treinador, ele sai por baixo, vai ter que construir toda uma nova carreira. Ele foi muito bem na base do Corinthians, eu cheguei a acompanhar algumas coisas aqui, ele, o Coelho, inclusive o treinador que passou também pelo Sub-20 foi o Carlos Espinosa, no tempo que o Flamengo de Guarulhos, para quem não sabe eu sou de Guarulhos, no tempo que o Flamengo de Guarulhos tinha uma parceria com o Corinthians há 2 anos atrás, isso acabou em dezembro de 2016, mas muitos passaram por aqui, o Coelho foi auxiliar técnico, o Carlos Espinosa, que chegou ao time Sub-20 do Corinthians quando o Loss foi para o Bragantino disputar a Série B e foi bem lá. Então esses caras passaram por aqui, mas o Loz, no profissional do Corinthians, time grande, a gente não tá falando de Bragantino, obviamente, ele não foi bem, então hoje ele sai por baixo. Se for para sair, realmente ele não sai como um treinador, ele sai para tentar iniciar a carreira. Uma coisa é você fazer um bom trabalho no Corinthians, né? E se tivesse feito um bom trabalho, ele não sairia do Corinthians, tem essa questão também. Mas uma coisa é fazer um bom trabalho e voltar a ser auxiliar técnico e depois querer sair, outra coisa é não ter feito um bom trabalho, ter saído por baixo e depois querer sair, vai pegar um time de menor expressão, se é que vai pegar. Então eu, pensando nesse quesito, se eu fosse o Osmar Loz, eu não sairia e não vejo problema nenhum em voltar a ser auxiliar técnico, não. Ele tem qualidade, ele é bom treinador. O problema é que não deu certo no Corinthians, a gente não estava preparado ainda para o time principal. Então, na minha opinião, ô Turco, a questão é o ranço que ele pegou com o torcedor, ou o torcedor que pegou dele. Assim, para continuar trabalhando, né, eu entendo a sua colocação. Poxa, um dia eu estava com o agasalho do técnico principal, e no dia seguinte tô com o chapéuzinho, com um saco de bola na mão. Isso não é demérito nenhum. Isso não é demérito nenhum. Primeiro, ele tá num clube gigante que é o Corinthians, então. Mas pro homem, não adianta. O homem é vaidoso, o ser humano, né, é vaidoso, tem o seu ego. Não deve ser mole pro cara, né? Hoje o cara, o próprio Jair fala, não, eu converso com ele dá alguns palpites. Mas o Jair trouxe o auxiliar dele. Trouxe o Emílio Faro. O Emílio Faro tá com ele desde a Sub-20 do Botafogo. Quando ele era técnico Sub-20 do Botafogo, o Emílio era preparador físico. Então, assim, ele tem essa percepção. Já não sou tão útil aqui, né? Não sou tão útil aqui no profissional. E não sei se fica confortável para o Loz. Não sei se fica confortável. Vestiário é um lugar muito complicado. Eu sou jornalista, sou repórter, mas eu já fui assessor de imprensa, já fui auxiliar técnico, preparador de goleiro. Vestiário é um lugar complicado. Qualquer palavrinha mal colocada, qualquer pecinha mal mexida, você explode um vestiário. Então, na minha opinião, até o Jair, né, o Marcelo Braga do Globo.com, que fez essa reportagem, né, o Loz não está indo mais para viagens, tem participado dos trabalhos de campo no CT e só. Infelizmente, ele não vai ter outra chance como técnico do Corinthians. Vamos falar real aqui, não vamos mentir pro torcedor que está nos ouvindo aí, que está nos vendo.
Ele não vai ser mais técnico do Corinthians. Porque a gestão já deu por encerrada e a torcida do Corinthians. Aí é que tá. A palavrinha técnico mudou o Loz de patamar. Se ele fosse um interino eterno, quantas vezes o Carille foi interino? Sim. Quantas vezes o Milton Cruz foi interino? Quantas vezes o Carlinhos lá no Flamengo foi interino? Então, o cara foi campeão brasileiro. Então é o seguinte, a palavrinha técnico mudou o Loz de patamar. Com isso, ele não tem mais chance de errar, de ter tolerância. O torcedor corintiano não vai ter mais tolerância. Ah, foi, Deus o livre, demitido Jair Ventura. Ah, o auxiliar técnico imediato é o Loz. No jogo seguinte, a torcida tá sacudindo a arena lá, cara. É complicada a situação do Loz.